Esta bandeira do imperador humano foi armazenada silenciosamente no mundo de armazenamento por 30 anos, e ninguém a tocou. No entanto, quando ele finalmente retirou, a primeira coisa que ele fez foi transformar seus outrora amados discípulos em animais de estimação monstros e selar seu destino. Acontece que ele já foi o monge refinador de Qi mais forte do mundo, com força incomparável, mas quando ele estava prestes a superar a tribulação e ascender ao céu, seus discípulos que uma vez respeitavam já haviam conspirado secretamente contra ele. Aproveitando o roubo celestial para amarrá-lo, eles lançaram a espada letal do trovão e prometeram destruí-lo. No entanto, devido ao cultivo extraordinário, embora ele não tenha morrido, ele foi gravemente ferido. Vendo o aprendiz que uma vez foi obediente puxando a espada, a raiva queimou em seu coração como um fogo. Ele planejava destruir completamente esse discípulo que traiu o mestre e destruiu os ancestrais. Mas quando ele estava pronto para atirar, ele foi emboscado por outra pessoa inesperadamente. Vimos o verdadeiro rosto do agressor. Ele ficou atordoado e percebeu que este era seu quarto discípulo. A sua descoberta o deixou enfurecido e altamente confuso. Ele nunca os injustiçou, porque eles teriam feito algo tão incrível. Mas a dura realidade é tão dolorosa quanto um golpe direto no coração. Quem mais vem comigo juntos? Com certeza, no momento seguinte, um lingote de ouro caiu do céu, acompanhado por um grande impacto, que o esmagou profundamente no chão e enterrou completamente sua raiva e dúvidas. O que caiu foi, na verdade, uma antiga moeda de cobre, pesada e exalando uma atmosfera antiga. Shuel, você realmente está aqui, exatamente como eu esperava. Mas, estranhamente, onde estão os outros? Somos o primeiro e o quinto. No entanto, Schweier não respondeu. Seus olhos estavam frios, sua voz era nítida, e ela disse lentamente: Mestre, por favor, pare de resistir. Os teus crimes são demasiados para serem registrados numa folha de bambu. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Agora você está reduzido a este estado, é tudo por sua própria culpa. Não tens ninguém a culpar, exceto a ti mesmo. Depois de ouvir as palavras, ele riu de repente, com loucura e desdém em seu riso. Que maneira de dizer que há mais crimes do que contar. Você está pronto para as falsas acusações contra mim? Ele zombou, e sua voz estava cheia de provocação e ironia. Mas você realmente me subestima. Havia um brilho de raiva em seus olhos, como uma chama ardente. Embora eu não saiba quais são as suas intenções hoje, já que todos vocês querem minha vida, vamos descer juntos. Sua voz estava cheia de determinação e loucura, como se não tivesse mais medo de nenhuma consequência. Assim que as palavras caíram, ele imediatamente convocou a verdadeira forma da alma, a moda Shandy, o céu e a terra, e a atmosfera circundante estava distorcida, como se o próprio mundo estivesse sucumbendo à sua vontade. Ele está pronto para se explodir e pretende derrubá-los todos sem deixar nenhuma misericórdia. As mulheres viram isso e caíram em um caos completo, e o pânico afogou seus corações. Droga, onde está o irmão mais velho? Ele não deixou um plano de backup? Por que é que esta situação é tão diferente do que ele nos disse? Mas o perigo estava diante deles, e eles não tinham tempo para pensar mais. Eles atacaram-no desesperadamente, tentando impedi-lo de detonar. Mas no final eles chegaram um passo atrasado. O som ensurdecedor da explosão rasgou o tecido do mundo. Uma enorme explosão consumiu quase todo o planeta e abalou os fundamentos da existência. Quando ele finalmente abriu os olhos novamente, ele se encontrou em um ambiente completamente estranho, e o barulho lá fora era esmagador, como se o mundo inteiro estivesse em um tumulto caótico. Ao ouvir o som, ele virou a cabeça e viu inúmeros monstros desenfreados pelas ruas, perseguindo implacavelmente os seres humanos sobreviventes, e um sentimento de desespero esmagador permeava o ar. Neste momento, ele imediatamente entendeu que havia renascido em um mundo apocalíptico. No entanto, há uma pergunta: por que seus discípulos fizeram isso com ele? Matá-lo? Se não houver resposta, o que eles receberão? Ele balançou a cabeça e suspirou. Esqueça isso. Se não puder mudar, deixe-o de lado por enquanto. O mais importante é deixar esse corpo de volta ao seu pico. Quando chegar o dia em que ele retornará ao mundo das fadas, ele os tratará com o amor que eles merecem. Ele respirou fundo e imediatamente meditou de joelhos cruzados.
Ele pensou em seu coração que, com o reino da alma que ele havia alcançado, mesmo que ele tivesse começado de novo, o progresso seria muito rápido. Não há dúvida de que ele voltará ao topo, é apenas uma questão de tempo. No entanto, apenas 2 segundos depois, ele de repente sentiu que algo estava errado. Por que você não pode sentir a presença do Reiki? A qualificação deste corpo é muito ruim, né? Ele relutantemente estendeu a mão pela janela. Então, ele firmemente segurou e descobriu, para sua surpresa, que neste mundo não havia nenhum traço sequer de aura. Droga, como é isso possível? Ele não só não pode praticar, mas também parece muito difícil sobreviver neste mundo. Nesse momento, a porta da sala foi aberta de repente. Imediatamente, um homem e uma mulher entraram apressadamente, parecendo em pânico, mas ilesos. A mulher, ofegante e aparentemente assustada, disse: "É tão horrível lá fora que eu quase pensei que ia morrer lá." O homem colocou os braços em volta da cintura dela, aparentemente confortável, e eles começaram a provocar um ao outro. A mulher fez beicinho lúdico. "Para, você me toca em plena luz do dia." "O quê? Há mais alguém lá fora?" "Eles podem nos ver." O homem começou a se despir zombando. "Isso não é mais emocionante? Mesmo que aquele tolo inútil nos veja, o que ele pode fazer?" Neste momento, a mulher arregalou os olhos em horror, e ela notou a marca óbvia de mordida no braço do homem. Perguntou ela ansiosamente: "O que aconteceu com o corte no teu braço?" O homem deu de ombros casualmente e respondeu: "Provavelmente foi mordido por um louco na rua." "Não te preocupes, não é nada. Agora já basta de falar, vamos concentrar-nos no que importa." Sem dizer uma palavra, ele começou a se envolver em ações indescritíveis. Mas de repente os movimentos do homem pararam. A mulher olhou para ele confusa e pressionou: "Por que é que paraste? Continua a andar." O homem levantou a cabeça lentamente e não havia mais um olhar humano em seus olhos. Em vez disso, eles estavam cheios de olhos selvagens e sanguíneos. Seu corpo torceu-se e se transformou em um monstro. Em um instante, ele abriu sua boca ensangrentada e estava pronto para atacar a mulher, e suas presas pingaram sangue. A mulher, conquistada por um medo indescritível, lutou com todas as suas forças e empurrou a cabeça do monstro para longe. Então ela gritou: "Vá embora, monstro, e não se aproxime mais." De repente, uma voz o lembrou que havia outra pessoa na sala. Baseado nas memórias do dono original, ele rapidamente entendeu que a namorada do corpo e seu amante estavam lá dentro. Ele não pôde deixar de rir de si mesmo, e um pensamento frio subiu em sua mente. Ele também é um homem pobre, traído por alguém próximo a ele. Assim que ele abriu a porta, a visão diante dele quase destruiu sua sanidade. A namorada dele, Lurian, está sendo despedaçada por aquele homem de cabelos amarelos. Vendo ele aparecer de repente, Lurian o agarrou como um homem afogado agarrando uma linha de salva-vida. Ela gritou desesperadamente para que ele a salvasse. Sua voz estava cheia de pânico e desespero, mas ele a ignorou. Sua mente estava fria e implacável. Aqueles que traem os outros não merecem misericórdia. A cena fez o espírito das ruínas de Lu entrar em completo colapso e o desespero preencheu meu coração. Ela a amaldiçoou com raiva e gritou em desespero: "Processado por você, bastardo, venha me salvar, caramba! Não pense que você vai escapar com a minha morte." Sua voz tremeu, misturada com raiva e medo. Ele apenas riu com desprezo, sem mostrar nenhum sentimento. É o castigo que eles merecem. No entanto, a situação atual o forçou a pensar em outras maneiras. Se houver um impasse assim, ele não só não poderá retornar ao mundo das fadas, mas pode até morrer aqui. Pensando nisso, ele respirou fundo, depois meditou com os joelhos cruzados e fechou os olhos para se concentrar. Embora ainda haja algumas armas mágicas que salvam vidas em seu mar de consciência, com seu cultivo atual, não há esperança de obter nenhuma arma mágica de alto nível. Ele apertou os punhos e jurou em silêncio: "Eu vou correr o risco. Faça grande ou vá para casa. Se eu pudesse obter um item mágico de nível médio, seria uma grande vitória." No entanto, à medida que o traço restante de seu poder espiritual fluiu para a arma mágica, o que apareceu foi uma arma mágica de baixo nível, a bandeira de coleta de almas. Como resultado, ele ficou completamente sem palavras, e seu coração estava cheio de profunda decepção e raiva. Com raiva, ele jogou a bandeira de coleção de almas no chão e amaldiçoou em voz alta: "O que é esse fantasma, me dando um item de reparo mágico de nível tão baixo?" Pílula de transformação da alma no 9.
Pelo menos me dê uma armadura de velocidade e salve minha vida. Neste momento, uma série de sons eletrônicos de repente ecoou em sua mente. Foi detectado que o hospedeiro obteve a bandeira de coleção de almas da arma mágica. Agora está vinculado ao sistema atual. O nível 1 do sistema atual pode conter até 10 almas. Para atualizar para o nível 2, o hospedeiro deve caçar uma criatura mutante de nível primário. O aparecimento repentino do sistema o deixou completamente confuso. Sistema de bandeira de coleta de almas. Uma arma mágica de nível tão baixo ainda tem uma alma. Mas lembro-me que essa coisa só consegue recolher almas. O que mais pode fazer? O sistema rapidamente deu a resposta. A bandeira de coleção de almas pode transformar o poder da alma coletada do falecido em aura e devolvê-la ao hospedeiro. Quanto mais alto o nível da bandeira de coleção de almas, mais fortes são as almas que ele pode coletar, e mais energia espiritual ele produz. O sistema de feedback também emitiu um aviso. As almas das criaturas que morreram por mais de 5 minutos se dissiparão e não poderão ser recolhidas. Ao ouvir isso, ele ficou muito feliz. O sistema pode realmente transformar o poder da alma em uma aura magnífica de fadas. Isso significa que, embora este mundo careça de aura natural, se ele puder refinar as almas dos monstros que vagam do lado de fora, ele ainda tem a chance de retornar ao topo. Se esse caminho funcionar, ele pode encontrar esperança de renascimento mesmo diante de um desespero esmagador. Nesse momento, de repente, houve uma batida na porta atrás dele, e quem bateu na porta não era outra pessoa senão sua ex-namorada e seu amante. Ele abriu a porta sem hesitação e zombou e disse uma palavra sobre o momento perfeito. Você pode me ajudar a testar o efeito da bandeira de coleta de almas. Com sua rica experiência de combate em suas vidas anteriores, ele usou a bandeira de coleção de almas para perfurar com precisão as cabeças dos dois homens, rápida e decisiva. Ele imediatamente motivou o poder da bandeira de coleta de almas, e as almas dos dois homens foram rapidamente absorvidas, e o corpo perdeu toda a vitalidade em alguns segundos. Depois de um momento, ele calmamente e eficientemente retirou a bandeira de coleção de almas, como se tudo estivesse sob seu controle. No entanto, as duas pessoas que agora se transformaram em monstros não morreram. Eles voltaram a rastejar. Ele suspirou com raiva e disse friamente: Achas mesmo que sou um alvo suave? Sem hesitar nem por um segundo, ele motivou mais uma vez o poder da bandeira da alma. Um poder espiritual extremamente puro correu para o seu corpo. Tudo isso o deixou cheio de um poder sem precedentes. Seu cultivo imediatamente rompeu, alcançou o reino Cafona e, ao mesmo tempo, teve a capacidade de controlar duas almas, e sua força aumentou muito. Depois de um breve ajuste, ele decidiu sair do lado de fora. Porque esse corpo ainda não pode jejumar. Ele precisava encontrar comida para recuperar sua força e continuar caçando monstros. Neste momento, inúmeros seres humanos em pânico estão fugindo para a zona oficial de segurança na rua, mas ao longo do caminho, acidentes continuam acontecendo e há uma bagunça em todos os lugares. Uma mulher corpulenta de cabelos amarelos tornou-se o primeiro alvo dos monstros. Movida pelo instinto de sobrevivência e pelo egoísmo humano, ela não hesitou um segundo em empurrar uma jovem diretamente para o monstro e fugiu. Em um instante, a menina caiu no meio da rua e não conseguiu se mover. Essa cena o fez congelar e, para seu terceiro discípulo, Lin Vantio parecia quase exatamente igual à garota, observando-a enredada por monstros. Uma raiva intensa explodiu dentro dele, como se o mundo ao seu redor estivesse embaçado. A raiva e a frustração arderam em seu peito, e ele quase podia ouvir o batimento de seu coração. Ele não hesitou nem um instante antes de convocar a bandeira de coleção de almas. Uma voz baixa e fria deslizou por seus lábios. Seu pobre discípulo, mesmo que você morra, você morrerá em minhas mãos. A bandeira de coleta de almas rapidamente bloqueou o ataque do monstro à garota. Ele deu um salto poderoso, agarrou a bandeira e a esfaqueou, perfurando o monstro abruptamente, espirrando sangue e caindo no chão. Ele olhou fixamente para o monstro parado em sua frente. Sua expressão era fria, mas seu coração permaneceu imóvel. A garota ficou completamente chocada, e sua mente estava cheia de incrível. Ela não conseguia entender que ainda estava viva. Este homem a salvou? Antes que ela pudesse pensar sobre isso, sua voz chegou friamente aos ouvidos dela.
Agora você também usou a técnica do trovão para me forçar a ir à esquina, e agora parece tão fraco na frente desse pequeno monstro. Lin Ventio, você realmente decepcionou o seu mestre. Essa frase deixou a garota confusa e seu cérebro girou. O que está acontecendo? O que esta pessoa está a dizer? Como ele sabe o meu nome? Embora cheia de dúvidas, ela rapidamente se levantou e disse respeitosamente: Muito obrigado por me salvar, senhor. Mas como? Já nos conhecemos em algum lugar antes. Assim que as palavras caíram, seus olhos imediatamente se afiaram e apontaram a ponta da bandeira de coleta de almas para Lin Ventio. Sua voz era fria e implacável. Achas que fingir ser louco te ajuda a escapar de tudo? No entanto, essa frase fez com que a garota pensasse que ele estava apenas agindo e rapidamente avisou. Ainda há perigo por perto, temos que sair imediatamente. Vendo a expressão no rosto de Lin Ventio, ele não pôde deixar de ter um traço de dúvida. Ele reconheceu a pessoa errada à sua frente? Ela não é a Lin Ventio que ele conhece? Não. Ele rapidamente dissipou a ideia. Não, eu nunca me enganaria com ela. A aparência dessa pessoa é exatamente a mesma do discípulo rebelde. Não posso enganar-me. A menos que ele de repente duvide, esse discípulo rebelde perdeu sua memória depois que ele veio para este mundo? Tudo ficará completamente claro assim que houver uma investigação mais aprofundada. Nesse momento, um barulho alto em seu estômago quebrou o silêncio. Ao ouvir essa voz, Lin Ventio não pôde deixar de sorrir suavemente e disse gentilmente: Se não se importa, senhor, eu sei que eles estão no grande centro comercial em frente. Deveríamos ser capazes de nos abastecer e nos abrigar lá. Gostaria de se juntar a mim? Ao ouvir as palavras, ele tossiu suavemente para tentar aliviar o constrangimento. Ele disse friamente: Nesse caso, então eu vou acompanhá-lo para ver. Depois de dizer isso, ele pediu a Lin Ventio para pegar sua mão e caminhar em direção ao shopping. Disse Lin Ventio enquanto corria. Vamos nos apressar. Se tivéssemos chegado lá um pouco mais cedo, teríamos mais suprimentos enquanto aguardávamos o resgate. No entanto, quando ele olhou para Lin Ventio, sua vigilância não foi abalada em nada. Ele pensou consigo mesmo: Ok, deixe-me ver se você realmente perdeu a memória, ou se você está fingindo. Mas seja qual for a razão, a verdade é que me traiu. Ele murmurou com uma expressão fria nos olhos. Assim que eu descobrir a verdade, vais pagar pela tua traição. 2 minutos e meio depois, passando por Lin Ventio, ele finalmente chegou ao supermercado Walmart. Nesse exato momento, Lin Ventio interrompeu sua ação de forma abrupta. Ela se virou e perguntou com um toque de desculpas em seu tom. A propósito, eu estava com tanta pressa agora que esqueci de perguntar, senhor, qual é o seu nome? Ao escutar as palavras dela, ele ficou temporariamente perplexo e suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Essa garota realmente não parece estar fingindo. Será possível que ela até esqueceu o nome dele? Então, há outra possibilidade. Talvez ela seja apenas uma pessoa comum que se parece exatamente com a Lin Ventio. Depois de uma pausa, ele respondeu: Meu nome é Subai. Mas em seu coração a dúvida permaneceu. Se ela revelasse o menor traço de Lin Ventio, ele a faria sofrer um destino pior do que a morte. Ele a esmagaria com suas próprias mãos, eliminando os pensamentos frios e distorcidos em sua mente. Lin Ventio expressou com um sorriso afável: Então, Sr. Subai, venha comigo. Vamos nos refugiar aqui por enquanto. Antes que as palavras terminassem, sua voz parou abruptamente. Porque naquele momento, a cena dentro do shopping chegou à vista. Uma terrível capa infernal, sangue, membros espalhados e inúmeros monstros que se alimentam dos cadáveres dos caídos. A visão horrível deixou o rosto de Lin Ventio pálido de medo. O quê? O que está acontecendo? Por que há tantos monstros? Sua voz tremeu e seus olhos brilharam de pânico. Então, das profundezas de todos eles, um sussurro estranho e assustador ecoou. 50% de desconto com cartão de sócio. Por quê? Por que ninguém se inscreve para o cartão? O monstro não disse nada, o braço acenou, o poder era horrível, e vários outros monstros foram instantaneamente rasgados ao meio, e a carne e o sangue foram espalhados no ar. Essa cena fez os olhos de Subi brilharem. Essa respiração é provavelmente o estágio inicial do Reino do Mar de Qi. Deve ser o chamado mutante primário. Enquanto isso, Lin Ventio estava muito assustada para falar. Ao ouvir a voz de pânico de Su, ela rapidamente se escondeu atrás de Su. Este lugar foi ocupado por monstros e temos de sair daqui. Ela tenta puxar Su para fugir, mas para seu choque ele permanece imóvel.
Subi lentamente tirou a bandeira de coleção de almas, e um traço de excitação brilhou em seus olhos. O timing é perfeito. Minha bandeira da alma ainda precisa de um sacrifício para melhorar, e agora decidi que é você. Depois de dizer isso, ele levantou bem alto a bandeira da coleta de almas e parecia calmo, mas ansioso. Vamos ver como esta nova habilidade se comporta. No momento seguinte, dois monstros emergem do banner, ninguém senão sua ex-namorada e um homem de cabelos amarelos que ele matou. Ele ordenou friamente: abra caminho para mim. Com um rugido gutural, dois monstros vingativos invadiram a tribo e iniciaram um massacre implacável. O sangue espirrou e os membros voaram. A matança já iniciou. Neste momento, os dois monstros vingadores mostraram uma agilidade incrível e seus movimentos eram tão rápidos quanto fantasmas. Além disso, sua força também disparou, muito mais do que o que eles têm na vida. Antes que o monstro gordo tivesse tempo de reagir, ele foi severamente rasgado ao meio por Lu Ruyan, e a carne e o sangue espirraram. Uma cena terrível. Nesse instante, o primeiro monstro mutante surgiu, trazendo uma onda assassina e turbulenta. Subi percebeu que a situação estava ruim e ordenou imediatamente o recuo das ruínas do prédio e de um monstro com cabelo amarelo. Se não fosse por sua retirada a tempo, eles teriam sido mortos por poderosos mutantes e suas almas estavam dispersas. Ele sabia que os monstros convocados não temiam a morte, mas eram apenas fantoches. Com seu limitado poder mental atual, uma batalha prolongada só causaria problemas. Ele tem que acabar com isto rapidamente. Ele começou a selar rapidamente, usando o poder mental restante e lançando uma série de feitiços de ataque. Com o apoio de seu feitiço, Lu Ruin e o monstro de cabelos amarelos correram novamente e correram para o mutante nativo com uma aura assassina. O monstro de cabelos amarelos assumiu a liderança e saltou alto, tentando lançar um ataque aéreo repentino, rápido e feroz, como um raio. No entanto, o mutante Júnior detectou o ataque aéreo do monstro de cabelos amarelos. Ele levantou subitamente a mão e desferiu um golpe poderoso, rasgando o peito do monstro e fazendo o sangue esguichar. Mas os mutantes não percebem que tudo isso é uma parte importante do plano de Silbui, uma desmaiando intencionalmente para criar uma chance. Neste momento, Lu Ruin entrou furtivamente por trás, pulando nas costas do mutante como uma sombra, e seus membros estavam firmemente enrolados em torno do corpo do mutante. Ela cravou os dentes profundamente no pescoço dele sem vacilar. Depois veio o rasgo implacável, o rasgo da carne em uma loucura cruel. Assim como uma jorrada de sangue jorrou de seu pescoço ferido, Lurian virou o corpo da criatura. No momento em que ela pousou graciosamente, o mutante Júnior também entrou em colapso. Subaidu, um passo à frente sem hesitação e segurou firmemente a bandeira de coleção de almas. De pé na frente da criatura caída, ele rapidamente formou a impressão da mão e gritou com autoridade. A bandeira de coleta de almas tremeu de repente, a superfície rolou e várias correntes escuras dispararam e cortaram em direção ao mutante. As correntes enrolavam-se firmemente em torno da criatura como uma cobra venenosa, amarrando-a completamente, deixando-a sem chance de resistir. À medida que a bandeira continuava girando, havia uma atmosfera estranha no ar. A alma do mutante foi gradualmente retirada e absorvida à força na bandeira. Neste momento, a voz do sistema ecoou em sua cabeça. Parabéns, mestre, você matou um monstro de baixo nível. A bandeira de reunião de almas foi promovida para o nível 2. A capacidade da alma aumentou para 5. O sistema acrescentou: para atualizar para o nível 3, você deve matar 2 monstros avançados. Ao ouvir a palavra rasgo avançado, ele franziu a testa ligeiramente e um traço de dúvida subiu em sua mente. Aguarde, isso não é uma criatura que está caçando a fundação. Mas agora, seu cultivo é apenas o estágio médio do reino de Shehai. Enfrentar uma fera assim é procurar a morte. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, Lin Vantio correu e seu rosto estava cheio de excitação e admiração. Senhor Subi, pensei que fosse um excêntrico comum, mas na verdade é um excêntrico muito poderoso. Ouvindo isso, Subi ficou extremamente envergonhado. Ele murmurou baixinho, sem ser ouvido. Essa garota é realmente meu segundo discípulo inteligente e capaz? Porque ela parece um pouco estúpida agora.
Nesse momento, uma voz soou da multidão de sobreviventes que se esconderam. Todos saiam. O monstro está morto. Podemos voltar a distribuir suprimentos. Uma por uma, as pessoas começaram a aparecer de seus esconderijos, reunidos para discutir como distribuir os suprimentos e se estabeleceram para esperar por resgate. Olhando para as pilhas de materiais, Lin Wangqiao finalmente mostrou um sorriso gratificante. Senhor Subi, estamos salvos. Com tanta comida e suprimentos agora, devemos ser capazes de aguentar até que a ajuda chegue. Repentinamente, um homem começou a gritar. Ei, quem raios são vocês? Você não conhece a regra do primeiro a chegar, primeiro a ser servido? Este é o nosso território. Quem disse que vocês podem pegar os nossos suprimentos? Os outros rapidamente concordaram. Sim, quem é que pensas que és? Não podes começar a dividir as coisas assim que apareces. Você acabou de acordar do sonho do quê? Estes suprimentos são vitais para nossa sobrevivência. Não pense em comer sem pagar. A Lin quer o que lhe deve, e o temperamento explode. Ela gritou com raiva. Vocês sem vergonha, foi o Sr. Su quem venceu o monstro. Todos vocês só apareceram depois que o perigo passou e agora querem o crédito? O homem zombou e zombou. Aquele tipo magro, ele pode matar monstros assim. Por favor, se vais inventar histórias, pelo menos faça-as credíveis. Mais provavelmente os monstros combateram uns aos outros. Você está apenas confiando na sorte e tentando usurpar a glória. É patético. Lin Wangqiao estava furiosa, tremendo de raiva. Ela não conseguia acreditar na desfaçatez dessas pessoas. Isso fez seu sangue ferver. Assim como Lin Wangqiao estava tremendo de raiva e rangendo os dentes de raiva, Subi deu um tapinha no ombro dela. Ele disse calmamente, com uma voz baixa e firme. Desde os tempos antigos, a riqueza agita o coração dos homens. Lembre-se, as palavras por si só não podem te beneficiar. Lin Wangqiao franziu a testa em frustração. Mas esses monstros foram obviamente derrotados por você, Sr. Subai. Eles só roubaram e agora caluniaram-te. Subai sorriu levemente, seus olhos estavam frios e profundos. Os fracos usam palavras para argumentar, os fortes usam argumentos. Depois de dizer isso, ele começou a caminhar lentamente em direção ao grupo de pessoas que gritaram, e cada passo era estável e calmo, exalando uma atmosfera majestosa. Ele ficou na frente de todos e disse dominadoramente: Precisa de suprimentos. Quem concorda? Quem se opõe? Os homens explodiram em uma explosão de risadas e xingamentos. Olhe para este tipo. O quê? Achas que podes lidar com todos nós sozinho? É melhor perder-se enquanto ainda consegues. Se nos deixares com muita raiva, vamos partir-lhe as pernas. Depois de ouvir as palavras, Su comprou a boca e enganchou um sorriso. Seus olhos eram afiados como uma faca, e ele disse friamente: Então todos vocês podem morrer. Assim que morrer, os suprimentos são meus. Assim que essas palavras foram pronunciadas, um gigantesco gigante repentinamente apareceu por trás dele, e o impulso era realmente monstruoso, e o assassino estava espalhado pelo ar. A multidão entrou em pânico e os olhos se arregalaram de horror. Monstro! Aquele monstro está vivo! Subai calmamente levantou a bandeira de coleta de almas e apontou para o grupo de pessoas, com um tom indiferente. Matos. Simultaneamente, o imenso monstro ergueu o braço e adotou uma postura extremamente agressiva e assassina. Estas pessoas estavam assustadas e gritaram como loucos. Não me mates. Não quis dizer isso. Please bring any supplies you desire, they all belong to you. Mas o seu pedido chegou tarde demais. O monstro se moveu como um raio e lançou um ataque sem piedade. Em um curto momento, o homem mais arrogante foi morto pela fera, e o sangue manchou o chão. Os sobreviventes restantes gritaram de horror e se espalharam como ratos assustados. Subi ainda perguntou friamente: Há mais alguém a tentar me parar? Subi viu isso e virou-se para Lin Wangqiao. Em termos simples, você vê, ninguém se atreve a se opor a você agora. Pegue o que quiser. Lin Wangqiao olhou para ele com os olhos arregalados e depois acenou lentamente com a cabeça, com uma expressão misturada de admiração e medo quando ela começou a recolher suprimentos. Subi se virou e acenou com a mão, puxando o monstro de volta para a bandeira de reunião de almas. O campo de batalha voltou para King Kong. Foi então que Lin Wangqiao de repente notou que Subi não estava pegando nenhum suprimento. Ela se virou e perguntou ao Sr. Su: Você também não precisa trazer alguns mantimentos? Subi sorriu levemente e seu tom era um pouco brincalhão. Não é por isso que estás aqui? Pense nisso como sua recompensa por me salvar a sua vida. Só me ajudou a mover algumas coisas. Tem certeza que não te importas?
Na verdade, por trás desse tom descuidado, ele ainda estava testando-a, tentando ver se essa Lin Vantio realmente tinha amnésia ou se estava apenas fingindo. Mas Lin Vantio sorriu bem e respondeu: "Então eu também quero o teu. Sou forte o suficiente para fazer os dois." Olhando para ela carregar alegremente os suprimentos, Subi ficou um pouco sem palavras. Talvez ela seja realmente apenas uma garota que parece minha segunda discípula. Ele murmurou para si mesmo. Não demorou para Lin Vantio empacotar uma grande mochila cheia de suprimentos e carregar no ombro. Com um sorriso satisfeito, ela perguntou ao Sr. Subi o que faríamos a seguir. "Devemos ficar aqui e esperar pelo resgate?" Subi não respondeu diretamente, apenas se virou e saiu. Subi decidiu que ele irá caçar um monstro mais poderoso e continuar a elevar sua bandeira de coleta de almas. Ele se virou e disse calmamente: "Traga os suprimentos, vamos embora." Lin Vantio o seguiu alegremente, ainda sorridente, e parecia desconsciente do perigo que os aguardava. Depois que os dois saíram, os sobreviventes restantes começaram a sussurrar e seus rostos estavam sombrios. Aquele idiota! Ele ousa matar alguém em plena luz do dia. Assim que a equipe de resgate chegar, vou denunciá-lo às autoridades. Sim, pessoas como ele merecem ser levadas à justiça. Vamos ver como ele se comporta na prisão. Um homem é mais calmo que o outro. Pare de fazer barulho, divide rapidamente o resto dos suprimentos e encontre um lugar para se esconder. Pare de chamar a atenção, espere pelo resgate e ficaremos bem. Todos acenaram com a cabeça e concordaram e começaram a distribuir suprimentos, mas enquanto estavam lutando pelos suprimentos restantes, houve um leve som de passos pesados atrás deles. É a Banshee, o demônio de cabelos amarelos está de volta. Os mais fora já estão sendo mortos em silêncio, seu sangue se reunindo silenciosamente, enquanto os outros continuam a lutar por suprimentos, sem perceber. Nenhum deles percebeu que a morte tinha vindo atrás deles. Disse-te que estes suprimentos eram meus, se soubesses o que seria bom para ti. No caminho, o homem notou as expressões assustadas de várias pessoas e fez uma pausa. Lentamente ele se virou. Quando seus olhos se encontraram com a visão atrás dele, seus joelhos se dobraram e ele caiu no chão, tremendo incontrolavelmente. Sua voz tremeu quando ele gaguejou. Como exatamente isso poderia ocorrer? Por que existem monstros? Os outros finalmente perceberam também, e o pânico eclodiu. Droga, por que existem monstros? Eu pensei que eles tinham ido embora. Deixe os suprimentos em paz, não quero morrer. Mas os monstros não entendem o medo. Sem hesitação, eles saltaram sobre a multidão e rasgaram os corpos em apenas alguns segundos. Gritos e sangue enchem o ar. A mulher gorda que empurrou a Lin Vantio antes rastejou para trás em desespero, chorando. Alguém me ajude, por favor. Eu não quero morrer. Mas ninguém veio. Em vez disso, o pé de um monstro caiu com um estrondo, deixando-a em silêncio eterno em uma poça de sangue. Depois que os dois monstros destruíram o último, eles silenciosamente retornaram à bandeira da alma, deixando apenas o massacre. Su, situado à distância, olhava para trás mantendo uma expressão calma e indiferente. Ele murmurou em seu coração: "Se você não erradicar as ervas daninhas por completo, os problemas sempre retornarão." Su pensou em silêncio enquanto caminhava. Agora, o máximo que posso controlar é 3 mortos-vivos. Se eu enfrentar mais de uma dúzia de monstros de uma só vez, não tenho escolha a não ser recuar até que a bandeira suba ainda mais. Tenho que agir com cautela e evitar atrair atenção desnecessária. Atrás dele, Lin Vantio, sem fôlego, tentava alcançá-lo enquanto gritava sobre o peso de Su. "Não podes desacelerar um pouco, nem mesmo virar-te?" Subai disse friamente. "Estou ocupada. Não tenho tempo para cuidar de ti. Não hesitarei em mantê-lo aqui se continuares a impedir-me. A Lin quer que você inche as bochechas e se mostre furiosa. É realmente difícil acreditar que o Sr. Subi me deixe para trás." Su respondeu calmamente. "O que te dá tanta certeza de que não estamos relacionados? O que me impede de te manter por perto?" Lin Vantio levantou o queixo com um olhar de orgulho no rosto e anunciou: "Porque eu sei onde está o monstro poderoso que procuras." Os olhos de Sumai estavam bastante afiados. "Você sabe onde os monstros avançados estão localizados?" Lin Vantio acenou seriamente com a cabeça. "Eu não fiquei na escola porque não muito tempo atrás, perto do lago artificial do campus, vi um monstro muito estranho.
Tinha uma aura única, diferente de todos os outros, mas, sob o olhar afiado de Sully, ela começou a tremer um pouco e seu tom tornou-se incerto. Não tenho a certeza se é isso que procuras, mas parece muito perigoso. Sue pensou em silêncio. Uma gigantesca fera mutante? Se isso for verdade, então definitivamente vale a pena investigar. Ele olhou para ela e disse fracamente. Parece que você ainda tem algum valor. Levem o caminho. Lin Ventio carregava a mochila e murmurava para si mesma enquanto caminhava. Senhor Subai, eu liderei o caminho. Você deveria estar atrás de mim, não andar à minha frente. Os dois logo chegaram ao campus. O lugar estava cheio de monstros, e o ar estava cheio de um fedor de podrecimento e sangue. Lin Ventio caminhou com cautela, olhando nervosamente para a esquerda e para a direita, e seu corpo estava claramente nervoso. Subai franziu a testa e perguntou com raiva. Estás a parar e ir o tempo todo. O que diabos estás a fazer? Ela rapidamente levantou a mão, fez um gesto silencioso e sussurrou. Muitas pessoas na escola se tornaram monstros. Se acidentalmente os irritarmos, estaremos em sarilhos. Mas Sub não mostrou preocupação alguma. Ele passou por ela e disse friamente. Não é assim tão complicado, e não tenho tempo a perder com a tua discreção. Enquanto disse isso, ele bateu o topo da bandeira de coleta de almas no chão. O chão se rachou abruptamente e uma estranha névoa negra começou a subir lentamente. Os monstros na bandeira da alma apareceram um após o outro, exalando uma atmosfera horrível. Sub ordenou friamente, vá limpar o caminho. Olhando para a cena feroz que se desenrolou à frente, Lin Ventio não pôde deixar de murmurar em admiração. O Sr. Su é extremamente dominador e presente. As palavras não caíram, e o monstro na frente foi rapidamente rasgado pelas criaturas mortos-vivos liberadas por Sub. Sangue e membros espalhados por toda parte. O caminho foi limpo em um instante. Uma sensação pesada pressionou seu coração. Monstro. Como tantas pessoas podem se tornar seres tão terríveis e distorcidos quando este mundo está acontecendo neste lugar? Naquele momento exato, uma voz humana e distante ecoou, cheia de desespero imenso e medo profundo. Lin Ventio fez uma pausa e sua expressão mudou. Sobre essa voz, parece-me familiar. Olhando na direção do choro, vi 3 meninos cercados por um grupo de monstros em um canto não muito longe. Armados apenas com machados e paus, eles estão lutando ferozmente e lutando para sobreviver. Um dos rapazes de óculos balançou um machado e atingiu um monstro no ombro. Mas, para seu horror, o monstro não recuou. Eles lançaram um rugido e foram diretamente em direção a ele. O garoto de óculos caiu para trás com medo, enquanto o outro rapidamente entrou e bloqueou o monstro cutucando a cabeça com um bastão de madeira. O outro garoto balançou seu taco de hóquei com força e bateu com força, mas só conseguiu afastar a criatura um pouco. O garoto com o bastão gritou ansiosamente. Vai e recue agora! Estes monstros estão fora do nosso alcance. Precisamos de outro plano. Neste momento, Lin Ventio finalmente reconheceu o grupo de pessoas e respirou. Esse é o Dooming. Li Mingshan, o que eles estão fazendo aqui? Eles eram seus colegas de classe, pessoas que ela nunca esperava ver em um lugar assim. Por que eles estão aqui? Como eles entraram neste pesadelo? Subi caminhou lentamente e seus olhos varreram o campo de batalha caótico. Ele levantou as sobrancelhas ao ouvir a reação de Lin Ventio. Você os conhece? Lin Ventio rapidamente acenou com a cabeça, mas Subi apenas zombou e sua voz era plana e indiferente. É assim? O que espera que eu faça para salvá-los? Lin Ventio puxou Su e disse ansiosamente. Sr. Su, por favor, vamos sair daqui. Enquanto esses monstros se distraem, temos de sair daqui. Se formos descobertos, jamais conseguiremos escapar. Perguntou Subi com cautela. Você não vai ajudá-los, eles não são seus colegas de classe? Lin Ventio hesitou e respondeu com firmeza. Vou ajudá-los se as circunstâncias permitirem, mas não posso arriscar colocá-lo em perigo, Sr. Subi. Subi zombou em seu coração. Essas palavras não podem vir daquele discípulo traidor. Parece que ela é realmente apenas uma garota comum. Nesse momento, os 3 meninos cercados por monstros encontraram Lin Ventio e gritaram. Eles continuaram acenando e gritando. Lin Wanxiao, por aqui, não podemos aguentar por muito tempo. Traga os teus companheiros para nos ajudar. Lin Wanxiao disse com raiva. Droga, Lee Myung-hyun, isso está tentando nos arrastar para baixo?
Mas o que a deixou horrorizada foi que ela logo descobriu que, por causa dos gritos de Lin Mingxuan, os monstros haviam notado ela, e pior ainda, os monstros haviam começado a caminhar em sua direção. Lin Wanxiao começou a chorar. Senhor Subai, desculpe, é tudo culpa minha. Subai, mantenha calma e recua. Ele disse friamente e depois tirou a bandeira da alma. Em apenas um breve momento, 3 poderosos monstros emergiram de uma simples bandeira. Subai riu com desprezo. Até mesmo o rei demônio Jiuyu caiu em minhas mãos. Estes mortos humildes acham que podem me matar? Depois de dizer isso, ele acenou com a mão e ordenou 3 monstros para matar o inimigo que estava avançando. No início, os 3 monstros de convocação ainda tinham a vantagem, mas à medida que mais e mais monstros se reuniram ao redor, sua vantagem começou a diminuir. Liu Ruyin e Huang Mao especialmente. Eles foram rapidamente cercados por hordas de monstros. Eventualmente, eles foram despedaçados pelo ataque implacável e rasgados em pedaços. Ao mesmo tempo, o aviso do sistema soou. Subi apanhou o dispositivo e examinou-o, completamente perplexo. Ele não sabe o que é ou como usá-lo nessas situações. Ele tem que encontrar uma maneira de atrair o monstro para longe. Só assim haverá uma chance de sobrevivência. Perguntou, virando-se para Lin Wanqiu. Há alguma coisa por perto que faça muito barulho? Tenho de tirá-los para longe. Lin Wanqiu começou a quebrar a cabeça. Algo que faz barulho alto. Cada possibilidade que ela podia pensar passou pela sua cabeça. De repente, Lin Wanqiu teve uma ideia. Disse ela, pegando o celular do bolso. Experimente isto. Subi pegou o dispositivo e olhou para ele confuso. Ele não sabe o que é ou como usá-lo. Lin Wanqiu rapidamente clicou no botão de reprodução. De repente, uma música alta tocou no telefone celular e ecoou em todos os lugares. Os monstros ficaram irritados com o som e começaram a se mover em direção à fonte do ruído. Os olhos de Subi se iluminaram de alegria. Um artefato mágico incrível. Sem hesitar, ele arremessou o telefone para longe com grande força. Lin Wanqiu não conseguiu impedi-lo e só gritou. O meu telemóvel. Inesperadamente, o telefone celular estava preso no ar pelo grande monstro Su, que havia sido controlado anteriormente. Em um instante, hordas de monstros entraram em massa, pensando erroneamente que era a fonte e começando a atacar. Lin Wanqiu ficou atordoada. Espera, isto realmente funciona? Subi e puxou Lin Wanqiu, e eles rapidamente fugiram para o prédio da escola. Lin Wanqiu gritou enquanto correu, ofegante. Quando eles chegaram à parte de trás do prédio da escola, o Sr. Subi diminuiu um pouco. Lin Wanqiu jogou a mochila pesada no chão, ofegante. Sr. Subi, é tudo o seu crédito. Acho que não estaria aqui se não fosse por ti. Subi respondeu calmamente. Não é nada. Você me pediu para encontrar zumbis avançados, eu garanto-te a segurança, e cada um conseguirá o que precisar. De repente, a porta foi empurrada e Li Mingxian e seus 2 companheiros entraram tropeçando. Os 3 estavam exaustos e aliviados. Estamos salvos, e aqueles monstros se distraem de repente, ou estaríamos definitivamente mortos. Quando Lin Wanqiu se virou, seus olhos encontraram Li Mingxuan's, e seu rosto estava cheio de surpresa e alegria. Lin Wanqiu. Ótimo, você também beijou. Lin Wanqiu, trouxeste mesmo os suprimentos. Graças a Deus fomos salvos. Sem esperar pela resposta dela, a aluna correu rapidamente e puxou com firmeza a mochila. O rosto de Lin Wanqiu mudou instantaneamente. O que você está fazendo? Estes suprimentos pertencem ao Sr. Subi. Depois de ouvir isso, Li Mingxin não fez isso e seu tom ficou frio. Lin Wanqiu, estás mesmo a falar da tua e da minha agora? Há estudantes lá que morrerão sem esses suprimentos. Um menino usando óculos correu apressadamente. Tudo bem, vamos acalmar-nos. Este lugar não é seguro. Vamos voltar para a sala de aula e calcular a distribuição mais tarde. Ele se virou e caminhou em direção a Su. Tu também, meu. Venha conosco. É seguro com mais pessoas, certo? Subi acenou com a cabeça e seguiu atrás, obviamente não se importando. Sr. Su, sinto muito de verdade, mas sob hipótese alguma vou permiti-los tocar na sua parte dos suprimentos. Não há hipótese. Está tudo bem, Su respondeu calmamente. O meu objetivo é a localização dos zumbis evoluídos. Mas tu, como podes ter a certeza de que eles vão ouvi-lo? Ainda com um pouco de otimismo, Lin Wanqiu respondeu. Ainda há professores entre os sobreviventes. Eles estão a manter a ordem. Sub deu-lhe um olhar suspeito.
Em um mundo distorcido pela mutação e pelo caos, algo como a Ordem pode realmente sobreviver? Mas ele não discutiu, apenas zombou e permaneceu em silêncio. Como era esperado, Li Mingxin e seu grupo já estavam atentamente observando os suprimentos na sua mochila. Com esses alimentos, mesmo que Lin proteste no final do outono, eles têm a chance de viver mais tempo. Uma vez dentro do território deles, a vitória é decidida. O grupo saiu para fora da sala de aula. A porta foi aberta de repente. Onde estão os suprimentos? Chusest? As pessoas lá dentro estavam pálidas e seus olhos estavam vazios, obviamente apenas civis comuns, e não havia força. As condições deles determinam tudo. O surto de zumbis pode ter começado há pouco tempo. Lin Ventiel, por favor, partilhe os suprimentos. Estamos sem comer há exatos 3 dias. Vendo aqueles olhos desesperados e implorantes, a determinação de Lin Ventiel começou a vacilar. Está bem, mas só te dou metade. O resto vai para o Sr. Subi. Mas parece que houve um plano cedo, e Li Mingxian rapidamente revidou. Uma pessoa não pode comer tudo isso. Está bem, eu pago. Ele sorriu sombriamente. Vou pagar 10 vezes o preço de mercado. Está tudo bem com isso? Seu tom mudou sutilmente, com uma ameaça inconfundível, mas a única resposta que ele recebeu foi o olhar frio e imutável de Subi. Calma, silêncio, perigo. Li Mingxian confundiu seu silêncio com fraqueza e correu para a frente, estendendo a mão para os suprimentos. Mas no segundo seguinte, uma criatura mutante apareceu das sombras e o pegou facilmente em um instante. O resto das pessoas estava atordoado, suando frio, gritando e se espalhando. São aqueles monstros. De onde Ryo veio? Droga, deve ser culpa de Li Mingxuan. Eu disse-te que não deveríamos deixá-los entrar. Em um canto da sala, alguém estava tremendo. Espera, aquela coisa realmente parece o tipo ao lado de Lin Ventiel. Su deu um passo à frente e agarrou a gola de Li Mingxin. Sua voz era baixa e arrepiante. Foi você? Perdi 2 mortos-vivos por tua causa e agora você também quer os meus suprimentos? A superconfiança de Li Mingxuan desapareceu instantaneamente. Ele gaguejou e implorou perdão, mas antes que ele pudesse terminar sua imploração, Subai o bateu com força e o jogou no chão. 371, Subai se inclinou e sua voz estava fria e afiada. Diga-me, devo matar-te agora? Use a tua alma para compensar os meus mortos-vivos. Li Mingxin só então se lembrou de que ele tinha companheiros de equipe, mas aqueles chamados aliados foram alienados e empurraram toda a responsabilidade sobre ele. Li Mingxuan arregalou os olhos em desespero. Comprei-vos aqueles suprimentos e é dessa maneira que me pagam seus canalhas traidores que querem jogar-me sob um autocarro para agradar a Lin Ventiel e aquele sujeito. Ele se virou para Lin Ventiel e implorou. Desculpe, não quero mais suprimentos, por favor me perdoe. Subi e ficou em silêncio por um momento. Parece que ele está à espera da decisão da Lin Ventiel. Afinal, o discípulo chamado Lin Ventiel que ele costumava conhecer era tão frio quanto aço. Lin Ventiel respirou fundo e se estabilizou. Então ela se expressou com calma. Senhor Subai, reconheço que Li Mingxin está errado, porém ele age em prol de todos. Por favor, deixe-o ir, deixe-os levar a minha parte dos suprimentos e não magoe ninguém. Subai estreitou os olhos. Então esta garota realmente não veio aqui para parecer-se com a Lin Ventiel, certo? Se for esse o caso, então não há motivo para segui-la novamente. Ele não disse nada e levantou o pé do peito de Lin Mingxuan. Subi, guardou a criatura mutante e disse calmamente. É isso, o nosso contrato se encerra aqui. Encontraste o teu novo companheiro, foi o Tommy quem se separou. Quanto aos zumbis evoluídos, vou investigar sozinho. Mas assim que ele se virou para sair, Lin Ventiel de repente agarrou sua mão. Ela levantou-se de repente com uma voz ansiosa. Senhorita Su, tenho certeza de onde está o monstro. Recentemente senti uma presença estranha na escola. Parecia que algo estava nos observando. Isso deixa-me estremecer. Não sei se é o que você chama de zumbi evoluído, mas definitivamente me assusta. Ao ouvir isso, os olhos de Subi ficaram aguçados. Corpo espiritual inato, um físico extremamente raro capaz de perceber a aura. Mas pelo que ele sabe, existe apenas um homem no mundo que tem esse dom, e esse é o seu discípulo, Lin Ventiel. Agora ele já não tinha tanta certeza. Será que ela é realmente a pessoa do mundo antigo do cultivo? As memórias do passado brilham como um sonho distante. Um jovem Lin Ventiel deu um passo à frente, segurando uma relíquia sagrada luminosa na mão, e disse com firmeza. Encontrei o que você procurava.
Agora você quer me aceitar como seu discípulo? Subi pegou a ferramenta mágica e seus dedos passaram pela aura persistente. Diga-me, como é que o encontraste? Perguntou ele com uma voz calma, mas curiosa. Lin Ventio se ajoelhou em um joelho, com um tom respeitoso e confiante. Eu nasci com a capacidade de rastrear e revelar coisas ocultas. A partir de hoje sou a tua espada. Subi acenou com a cabeça rapidamente, fielmente e sem hesitação, e suavemente colocou uma mão no ombro. Muito bom. A partir de hoje, você é meu segundo discípulo. Com o teu corpo espiritual natural, o teu futuro pode até superar o meu. A expressão de Lin Ventio tornou-se solene. Você salvou a minha vida, mestre. Não me atrevo a ter o objetivo de superá-lo, apenas para servir ao seu lado e descarregar o fardo para você. Su de repente se agachou e levantou o queixo com os dedos frios, e seus olhos eram interessantes e perigosos. Ainda me chama de sênior? Ele sussurrou. Aline quer que cores e baixes a voz. Mestre, de volta ao presente, os olhos de Sumai são afiados como uma lâmina. Pensamentos sombrios agitaram em sua cabeça. Ela pode não se lembrar do passado, mas isso não me impedirá de mandá-la morrer. Venha, meu precioso discípulo, entre na minha bandeira de 10.000 almas, torne-se meu servo e aceite a tortura eterna da alma fundida. Quando ele estendeu a mão para ela, Lin Ventio de repente agarrou seu pulso. Sua voz tremeu de urgência e suas mãos estavam apertadas em desespero. Subi, por favor, tens de confiar em mim. Aí vem aquela coisa. Temos de sair agora antes que seja tarde demais. Naquele momento, Subi ficou atordoado. Sua expressão estava rígida e silenciosa. Alguns segundos depois, um leve sorriso apareceu no canto de sua boca. Então ele começou a rir, primeiro muito baixo, depois cada vez mais alto, cada vez mais maníaco a cada respiração. Droga, pensou ele, eu quase a matei. Corpo espiritual natural. Uma das constituições mais raras que existem. É um desperdício matá-la diretamente. Por que destruir algo que eu posso usar? Ela seria um peão perfeito. Vou usá-la até não valer uma gota. Quando esse dia chegar, terei pena dela. Há um lugar na minha bandeira de 10.000 almas esperando pelos meus queridos discípulos. De repente, uma atmosfera arrepiante apareceu do lado de fora do prédio de ensino. Há algo horrível a agitar-se nas sombras. A criatura falou consigo mesma em tom rouco. Esta é a principal fonte de energia espiritual. Droga, tenho sorte. Se não encontrar imediatamente mais energia, serei uma aberração meio morta como os outros. De repente, fez um arco, voou para o céu e pousou na janela da sala de aula onde Subi estava. Su estreitou os olhos e seus pensamentos voaram rápido. Então, esta é a poderosa entidade que Lin Ventio mencionou, um demônio cobra mutante. Você sabe que algo está errado? Aquela aura? Isso é familiar e muito perigoso. Os alunos gritaram em pânico. Que diabos é aquilo? Fuja, se você se importa. Queres morrer aqui? Ops, a porta não se abre. Alguns deles empurraram com toda a força, mas a porta não se moveu nem um centímetro. Lin Ventio apontou nervosamente para as criaturas do lado de fora. Sr. Su é aquele que vi perto do lago artificial. A energia é exatamente a mesma. Está tudo perfeito. Su Bi franziu a testa e um traço de confusão passou por sua mente. Não é possível. Este objeto possui uma aura. Não é apenas algum tipo de besta mutante. É um monstro no reino do cultivo. Mas como é que está aqui? O monstro sorriu malignamente e ponderou sobre isso ao mesmo tempo. Sem a prática de Reiki, não é um problema de qualquer forma. Comparado com o mundo de cultivo amaldiçoado, este lugar é simplesmente um paraíso. Aqui posso desfrutar da humanidade livremente. Não há monges intrometidos, apenas os fracos. Isso é perfeito. Em um piscar de olhos pegou um estudante. Suas garras rasgaram o tecido enquanto levantava as presas, prontas para enfiá-las na boca aberta. Uma mulher que era obviamente uma professora correu para o lado para processar e abriu os olhos em desespero. Por favor, ajude-os. Eles são apenas crianças, e eu faria qualquer coisa, só para salvá-las. Subi olhou para ela friamente e respondeu. Independentemente de eu ser capaz ou não. A vida deles não tem nada a ver comigo. A mulher caiu de joelhos e começou a chorar intensamente. Eu pago o que quiser, salve-o. Subi olhou para ela com desdém e disse calmamente. Eu não me importo com dinheiro, mas você pode se preocupar. Quando todos vocês morrerem, eu definitivamente escoltarei pessoalmente suas almas.
Em um piscar de olhos, o estudante do sexo masculino foi engolido inteiramente. Sem gritos, sem lutas, simplesmente desapareceu. De repente, atrás do monstro, um zumbi solitário aparece das sombras. Sem aviso, ele bateu com força e o punho bateu na parte de trás do crânio da criatura. Mas, com um estrondo ensurdecedor, a fera caiu ao chão. O zumbi levanta suas garras e está pronto para fazer o trabalho, mas os olhos da criatura se abrem de repente e brilham vermelho com raiva. Ele contorceu a cabeça violentamente e estendeu uma língua longa e estranhamente longa que fez uma fenda nojenta no peito do zumbi. Quando o monstro se levantou, o zumbi estava preso, com seu corpo firmemente envolto nos apêndices pegajosos da criatura. Então a besta parou e sentiu o cheiro da energia espiritual no ar. Os monges deste mundo imundo. Seu olhar estava tenuemente fixado em um Su, o que era suficiente para me recarregar. Isto é, a besta estava olhando para ele. O zumbi fez uma volta e em seguida desferiu um potente chute. A língua foi cortada completamente. O zumbi pousou graciosamente na frente de Su, bloqueando-o. As criaturas cambaleavam para trás, uivando de dor. A voz de Su-Bi caiu para um sussurro frio, mostrando um sorriso sinistro. Então estás atrás de mim o tempo todo? Então acho que terei que te matar.